Quando você está sentindo falta de ar por causa de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, todo mundo orienta, né, você entrar no YouTube, o Dr. Google, que você foque na respiração. No caso da ansiedade e do pânico, isso não vai funcionar. Fazer aqueles exercícios de ancoragem, observe a sua respiração, relaxe, isso não vai funcionar. Por quê? Olá você, eu sou a Elce, esse é mais um vídeo do canal da Ansiedade. Hoje eu vou falar sobre você que sente falta de ar. Você puxa o ar o tempo todo, você tem uma sensação de que você tem pouco ar, tem um peso no peito, é como se fosse uma apreensão, uma angústia, só que com pouco ar para respirar. Se você sente tudo isso, nesse vídeo eu vou explicar para você por que isso acontece, se é da ansiedade ou se é de alguma outra coisa, né? Como é que você vai saber? Eu vou te falar principalmente de técnicas para melhorar essa falta de ar persistente que você tem e como evitar de perder o fôlego quando você está ansioso. E mais, eu quero falar se aquela clássica técnica de respirar no saco de papel funciona ou não e por quê. Eu sou a Elce, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. A sensação de falta de ar, de outras dificuldades respiratórias pode ser bastante assustador, mas não é um sintoma incomum da ansiedade. Muitas pessoas temem que um sintoma, né, que afete a sua respiração seja decorrente de um problema físico. E, na verdade, a sua saúde mental afeta, sim, a sua saúde física de várias maneiras. E, embora a ansiedade possa causar falta de ar e outros sintomas físicos, é importante reconhecer também que vivenciar ou ter falta de ar por outras razões, uma razão física, né, você tem um problema respiratório, pode gerar ansiedade. Então, no fim, é muito confuso, as pessoas não sabem se estão ansiosas por causa de um problema de falta de ar ou se estão com falta de ar por causa da ansiedade. Isso é um relato muito comum que eu ouço dos meus pacientes e dos alunos do meu programa Todo Dia Bem. Então, no vídeo, eu vou falar o que é que você precisa saber sobre esse sintoma e o que fazer a respeito. Então, assim, antes de considerar que a sua falta de ar é da ansiedade, é sempre uma excelente ideia monitorar os seus sintomas e fazer um check-up com o seu médico para descartar quaisquer outras condições. Fazer um exame físico para garantir que você não tenha nenhum outro problema físico é muito necessário. E se você tem um outro problema físico, está com falta de ar e ainda não sabe o que é, e isso está persistente, talvez você tenha que dar um pouquinho mais de atenção para a sua saúde. Então, a falta de ar é uma resposta do nosso corpo à percepção de perigo. Você pode sentir que não consegue recuperar o fôlego, pode sentir um aperto no peito, pode sentir como se estivesse sufocando, ou você tem necessidade de ar. Outro sintoma que pode ocorrer, né, em resposta a essa percepção de perigo, vai ser uma respiração rápida e curta. Parece que você nunca consegue encher o pulmão, né? E esse sintoma é uma falsa sensação de falta de ar. Na verdade, você está com excesso de ar. Então vamos pegar o exemplo da Covid, que é mais familiar para a gente, essa história de saturação. Então, na Covid, a gente sabe que a saturação cai, né? A pessoa fica realmente com falta de ar, tem pouco oxigênio. Saturação baixa significa pouco oxigênio. Na hiperventilação da ansiedade, a saturação é alta, ou seja, você está com excesso de oxigênio no seu organismo. Então, se você ficar inspirando muito fundo, puxando cada vez mais ar, vai ter o efeito contrário, a sua saturação vai subir
cada vez mais. Eu já vou explicar isso quando eu falar da técnica do saco de papel. Além da hiperventilação, você pode sentir aperto no peito, pode sentir como se tivesse um nó na garganta, né, o tal famoso bolo na garganta. Você pode experimentar tensão muscular. Como você está com excesso de oxigênio no corpo, provavelmente você vai ter alguma alteração no batimento cardíaco, né, que são palpitações, porque o pulmão está diretamente ligado à performance do coração e vice-versa. Como você hiperventila, você tem excesso de oxigênio no corpo, você pode ter tontura, pode ter sensação de desmaio, pode ter instabilidade motora, que é quando você se abaixa para pegar alguma coisa, parece que você vai cair, né? Também pode surgir pela falta de ar, né, e pela ansiedade, algumas emoções como a irritabilidade, a inquietação, um sentimento de estar no limite. Então, quando você identifica todas essas coisas, a falta de ar não é um problema físico, é um problema da ansiedade. Só que, de novo, você tem que saber se foi a ansiedade que causou isso, se você já tem ansiedade, ou se foi um problema físico que está causando, que está te estressando e deixando assim. Como você não vai saber, porque você não é médico, né, não é médica, é bom ir num médico para que ele descarte qualquer problema físico. E aí sim confirme que tudo isso que você está sentindo é da ansiedade. A gente precisa acabar com esse hábito que a gente tem de ter diagnóstico do Dr. Google. O Dr. Google é só um lugar de consulta para algumas coisas banais. Você não pode deixar a sua saúde mental, um diagnóstico de alguma coisa que você está sentindo, na mão do Dr. Google. E eu vejo um monte de gente que chega até mim, que já está com ansiedade há anos e nunca foi num profissional da área da saúde, nunca teve um diagnóstico. Então você imagina, se você tem um problema no pulmão, está com falta de ar e você está achando que é da ansiedade. Tem que ir no médico. E vice-versa, com ansiedade também é a mesma coisa. Então, esses sintomas físicos da ansiedade, incluindo a falta de ar, acontecem na resposta de lutar ou fugir para você se proteger. Pode ser que você não esteja vivenciando um perigo real na sua vida, mas o seu corpo ainda responde como se fosse. Então, são respostas normais do corpo diante de um perigo. Talvez você esteja numa situação de estresse, que você se sente ameaçado por alguma coisa, do tipo, talvez eu vá perder meu emprego, talvez uma pessoa da sua família esteja com Covid e você está com medo que ela piore. Então, isso são ameaças potenciais, ou seja, elas ainda não aconteceram, mas ficam rondando a sua cabeça em forma de pensamentos negativos. E o cérebro entende o pensamento negativo como uma ordem, né? Ele não interpreta aquilo que a gente pensa, ele só discrimina o pensamento, que acaba sendo um estímulo para que ele desencadeie o resto das respostas. E como que você pode amenizar a falta de ar por causa, né, da ansiedade? Quando você está sentindo falta de ar por causa de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, todo mundo orienta, né, você entrar no YouTube, o Dr. Google, que você foque na respiração. No caso da ansiedade e do pânico, isso não vai funcionar. Fazer aqueles exercícios de ancoragem, observe a sua respiração, relaxe, isso não vai funcionar. Por quê? Porque você já está prestando atenção na sua respiração o tempo todo. Se isso resolvesse, já teria resolvido, né? Então, para amenizar a falta de ar, não adianta se concentrar mais na falta de ar. É justamente por você prestar muita atenção na falta de ar que ela piora, que ela se mantém. Então eu recomendo, e também muitos especialistas recomendam, a técnica da respiração diafragmática. É um tipo de técnica que estimula o diafragma, que é um músculo respiratório mais importante e mais eficiente do nosso sistema respiratório. Então você vai fazer o seguinte, você vai se deitar, né, de barriga para cima, de preferência num lugar tranquilo, né? Você vai fechar os olhos e fazer alguns ciclos de respiração normal para baixar a poeira
e você vai inspirar o ar o máximo que você puder, e quando você inspirar, você vai estufar a barriga, né? Quando você estufar a barriga, você vai também tensionar todo o seu corpo. Você vai tensionar a mandíbula, os ombros, as mãos, os pés, fazer assim com os dedos. Tensiona, tensiona, tensiona o máximo que você puder, segurando o ar, e quando você soltar, você vai soltar tudo de uma vez. Tá? Inclusive tem algumas pessoas que vocalizam, né, essa expirada de ar brusca, fazem um som, né? E isso elimina, né, essa tensão, e ao estufar a barriga na inspiração, você força o diafragma e depois relaxa ele. Então a respiração diafragmática é assim, você vai fazer 3 ciclos, com intervalo de 5 segundos em cada uma, não mais do que 3 ciclos, faça várias vezes ao dia, mas não fique fazendo 10 respirações diafragmáticas porque você vai ficar tonto, tá? Então essa é uma. A segunda técnica que eu recomendo, só que tem que ter alguns cuidados, é a famosa e polêmica técnica do saco de papel. Essa técnica se tornou um símbolo, né, dos ataques de pânico, de ansiedade, e é usada para ajudar a equilibrar a respiração. Então, a hiperventilação, né, que acontece na ansiedade, ou a respiração excessiva, que é essa que você tem, que você fica puxando o ar bem curto a toda hora. As pessoas com crise de ansiedade e crise de pânico, elas hiperventilam às vezes. Quando você hiperventila, você inspira muito ar. Você pode diminuir a quantidade de CO2 que você tem no sangue, porque a respiração nada mais é do que um equilíbrio entre oxigênio e CO2. O oxigênio é inspirado e leva oxigênio para todas as nossas células. Quando esse oxigênio chega nas nossas células, tem uma troca ali. Entra oxigênio, sai CO2. O CO2 está trazendo as impurezas da célula. O oxigênio está levando o alimento, né, para essa célula. Lógico, ele está acoplado a uma célula sanguínea, uma hemácia, né? Ele entra nas células e essa célula sanguínea, a hemácia, tira o CO2 e devolve para o pulmão. Então isso acontece em segundos, né? É incrível. Mas quando a gente inspira, o oxigênio entrou no nosso sistema e o CO2 sai na expiração. Mas dióxido de carbono não é bom para o organismo. Na verdade, ter níveis muito baixos do CO2 no sangue vai causar um desequilíbrio. E o baixo nível de CO2 também altera os níveis de oxigênio. Isso pode diminuir o fluxo de sangue, de oxigênio para o cérebro. Por que respirar num saco de papel ajuda? Respirar num saco de papel vai regular a hiperventilação porque age devolvendo o CO2 perdido, que você está expirando em excesso. Então vai devolver CO2 para o pulmão e para o corpo. E isso vai ajudar a reequilibrar o fluxo de oxigênio no corpo. Agora, respirar no saco de papel deve ser feito corretamente e pode ser que não funcione para todo mundo. Tem pesquisas que mostram que vai ajudar na hiperventilação e tem pesquisas que não recomendam o uso dessa técnica. Mas como que você vai fazer para descobrir? Vai fazer um teste. Você vai usar um saco de papel e vai seguir as seguintes etapas. Você vai segurar um saco pequeno de papel, esses de pão, né, esses marronzinhos, e vai cobrir a boca e o nariz. E você vai respirar normalmente, não vai inspirar profundamente, nem expirar mais rápido. É respiração normal. Você vai fazer de 6 a 12 respirações normais. Aí você vai tirar o saco e vai fazer mais 6 a 12 respirações sem o saco, tá? Então, cobre o nariz, respira de 6 a 12 vezes normalmente, tira o saco do nariz, respira de 6 a 12. Não respire no saco por mais de 12 vezes, 12 respirações, tá? E sempre remova após fazer essas 12 respirações. Outra coisa que não pode fazer é alguém segurar o saco para você. Você mesmo manuseia, né, o saco. Se outra pessoa segurar para você, ela pode não saber quantas vezes você respirou e pode atrapalhar. Outra coisa, tem que ser um saco de papel
Sim, sempre use um saco de papel pequeno, né? E não de plástico. Um saco de plástico, ele não funciona da mesma maneira e pode ser perigoso, né? Plástico fino pode ser sugado para dentro da boca quando você está inspirando. Isso é muito perigoso, especialmente com criança e com adultos ou mais velhos, né? O inconveniente dessa técnica é que ela não vai ajudar no ataque de asma, numa crise de asma. Então, quem tem asma, não faça essa técnica, pode piorar, porque você pode não receber oxigênio suficiente no seu corpo e no ataque de asma é tudo que você precisa. E não use essa técnica se você tiver problemas cardíacos ou pulmonares. Além de tudo isso, a respiração pode ser mais difícil do que o normal se você estiver numa altitude elevada. Então, quem estiver em altitudes elevadas pode ser que não haja mudança na sensação de melhora da respiração. Use esse método do saco de papel só se você tiver certeza de que está com uma crise de ansiedade, né? Se você estiver hiperventilando e se você souber que você não tem outras doenças pulmonares. No longo prazo, se você tem essa crise persistente de falta de ar, considere consultar um profissional da área da saúde mental. Essas pessoas vão poder avaliar suas necessidades, vão ensinar seus mecanismos de enfrentamento, o que vai funcionar para você ou não. Então é bom ter um acompanhamento. Praticar a respiração diariamente, né? Outras formas de atenção plena, praticar um yoga relaxante pode também te ajudar, mas isso é paliativo, né? Não é nada que seja considerado um tratamento. Então tome cuidado, porque técnica isolada não é tratamento. Agora, como evitar perder o fôlego? Como evitar ter falta de ar se você é ansioso ou quando você fica ansioso? A principal maneira de prevenir a falta de ar e os outros sintomas da ansiedade é praticar algumas técnicas e aprender quais são seus gatilhos quando você não está sentindo a ansiedade. Você não se prepara para um terremoto durante um terremoto, você se prepara de antemão. Então, com ansiedade é a mesma coisa. A gente consegue trabalhar na prevenção de uma crise com técnicas preventivas muito bem hoje em dia. Porém, é indicado que você tenha um profissional da saúde mental te acompanhando, né? Agora, uma coisa que você pode fazer são as rodadas da técnica diafragmal, fazer várias vezes por dia, ou você pode também fazer com o acompanhamento de alguém uma terapia comportamental, por exemplo, né? Terapia cognitivo-comportamental. Você pode trabalhar com alguém que seja da TCC e que trabalhe com mindfulness junto, que vai te ajudar bastante. Mas o ideal é que você faça um tratamento completo para a sua ansiedade, porque essa ansiedade pode se tornar disfuncional, se é que já não está, e isso pode atrapalhar bastante a sua vida. Uma coisa que é meio truculenta para o ansioso é que se ele está com falta de ar, né, se você está com falta de ar, o seu pensamento automático negativo, ele vai dizer para você que você está com um problema de saúde sério. E naquele momento que você está sentindo e pensando isso, você acredita nisso 100%. No entanto, depois, né, quando você se afasta da situação, você acredita menos nisso, acredita 20%. Né? Então, se perceber, né, fora da situação da crise é muito importante. Quando você vai para um contexto de terapia, essa sua percepção e a percepção dos pensamentos se torna muito aguçada e você, com o tempo, passa a não acreditar mais nos seus pensamentos. Isso não dá para fazer sozinho, isso é feito com ajuda terapêutica, com técnicas terapêuticas. Agora, muita gente me pergunta, mas então a meditação não serve, a técnica cognitiva não serve, o mindfulness, né? Agora que fala muito de mindfulness, Theta Healing, hipnose, eu sempre falo que tudo funciona se você não usar a técnica isolada.
Sempre você precisa de um profissional da área da saúde cuidando. A gente não faz tratamento e prevenção de doenças do corpo sozinho. A gente faz alimentação, exercício físico. Mas quando surge um problema que seja, por exemplo, no pulmão, eu vou no médico, né? Eu vou no pneumo. Então, esqueçam, né, de novo, esqueçam o Dr. Google, usem apenas para procurar o básico, né? E não usem o Dr. Google para ter o seu diagnóstico da sua vida mental. Isso é muito arriscado, busque ajuda. Então, se tudo isso faz sentido para você, se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com o seu pessoal, grupo da família, no Zap, e eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui, dizer o que você achou, se ajudou ou não. Deixe também sugestões de vídeos que você gostaria de ouvir e não se esqueça de assinar o meu canal para receber as novidades no seu celular e acionar o sininho das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.